Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Julius e eu trouxe para vocês hoje um vídeo de regras do jogo que eu estou desenvolvendo. O nome dele é Save the Ranch, é um jogo no estilo Fazendinha e é um jogo de flip and write, onde a gente vai virar uma carta e executar o evento dessa carta desenhando aqui nesse mapa, e tem algumas outras interações que eu vou explicando ao longo desse vídeo de regras. O jogo ele tem essa ficha, né? No caso, você pode imprimir quantas fichas quiser. É um jogo que será disponibilizado print and play, então o número de jogadores ainda está sendo definido, mas normalmente jogos assim pode ser jogado por N pessoas, né? Várias pessoas podem jogar tendo uma fichinha dessa. No caso aqui, eu plastifiquei a minha ficha para eu poder usar essas canetas, onde eu consigo desenhar e apagar, tá? Mas também, caso queira só imprimir a ficha e escrever com lápis e apagar com borracha, também funciona. A gente vai ter também 24 cartas. Essas cartas são as cartas de evento. E a gente também tem 3 cartas de regra, né? Para ajudar e auxiliar quem precisar. É um jogo super simples, então numa primeira explicação você já consegue pegar o esquema do jogo e jogar os elementos aqui da ficha ou do tabuleiro de jogador, tá? Aqui em cima a gente vai ter a trilha de turnos, são 16 rodadas em uma partida. Então assim que tiver na rodada, você vai marcar aqui em qual rodada tá, só fazendo um xizinho aqui nela, até chegar na última quando o jogo se encerra. Aqui, que é o campo principal do jogo, é onde você vai fazer os desenhos, né, das coisas que você vai colocando aqui ao longo das cartas de evento. Ele é separado por setores, então, no caso, áreas. Então vai ter A, B, C e D. E aí tem essa divisão de cores, porque esse é um elemento muito importante no jogo. E vocês vão ver que você precisa saber muito bem onde você vai posicionar as coisas que você está fazendo. Aqui no canto tem uma explicação de como fazer a exploração, o que você pode construir ao longo do jogo, e aqui o que você pode ir armazenando, né? Tanto para poder fazer as construções de fato, ou para se defender ali ao longo da partida. Aqui embaixo a gente vai ter a vida da cabana, né? Você também tem que defender ela. Ao longo da partida você vai ver aí que vão acontecendo coisas que possivelmente vão afetar ela. Esse jogo você não perde, né? Perde assim, você não... Se destruírem a cabana, né? No caso a casa do rancheiro, você não perde o jogo ali no meio da partida, né? Mas você pode ir perdendo pontos, no caso, né? Se ela for sendo atacada, você vai perdendo pontos e isso é progressivo. Então aqui a gente vai ter a vida dela, e aí você vai marcando aqui caso for acontecendo isso. Só que no crafting você vai poder recuperar esses pontos que você for perdendo aqui. Aqui embaixo, e por último, a gente vai ter uma trilha de pontuação, né? Que você vai marcando ali os pontos que você vai fazendo ao longo do jogo. E esse é um jogo que você vai pontuar todas as rodadas, você pode pontuar, não quer dizer que você vá pontuar. Então pode acontecer de alguma rodada você não conseguir pontuar por determinados motivos aí que eu vou explicando, tá bom? Então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês as cartas de evento, né? A gente vai ter basicamente 3 tipos de carta de evento que eu já peguei aqui. Vou começar primeiro com a mais comum delas, que são as cartas de plantação, né? As cartas de semente. Esse jogo vão ter 2 tipos de semente, que são as sementes de milho e as de cenoura. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma de cenoura aqui. Aqui, ó. Essa é uma plantação, uma semente, desculpa, de milho e uma semente de cenoura, tá? E basicamente o que acontece aqui saiu uma carta dessa, você vai ter que desenhar aqui da forma que está escrito aqui na carta, né? Explicando já a iconografia dessa carta. Ela vai ter aqui embaixo como você precisa desenhar, só que você pode girar, né? Aqui esse símbolo significa que você pode virar. Então, você pode desenhar assim ou assim. Então, mas você precisa desenhar, né, um sobre o outro, um ao lado do outro. Você não pode fazer um num canto, outro no outro e tudo mais. Então, você sempre tem que desenhar eles assim. Nesse caso aqui, você precisa desenhar na diagonal. Então, você precisa desenhar uma cenoura assim e outra cenoura assim. Você tem que desenhar mais ou menos como está aqui, tá? Sei que cada pessoa desenha de um jeito e tudo mais. Uns vão fazer umas obras de arte, outros vão desenhar algo muito abstrato, mas é um símbolo simples, então não tem muito segredo na hora de fazer. A gente vai ter essa aqui, que é o animal, no caso é a vaquinha. Você recebe uma vaca também como evento. Então,
Na hora que você receber essa vaca, você vai desenhar ela em algum lugar, só que ela tem uma condição, né? Essa condição é que você precisa fazer um cercado para poder ficar com essa vaca quando essa carta sair. Caso você não faça esse cercado, ou você já não tem um cercado pronto, preparado para receber essa vaca, você vai perder ela porque ela vai fugir. Se ela não ficar presa, ela foge. Ela vai chegar, você vai desenhar ela, mas se ela fugir, você perde ela. E o que vai complicar aí as nossas partidas nesse jogo são os goblins. Eles são muito chatos, eles vão vir para poder atrapalhar ali o seu jogo, né? Eles vão poluir o seu campo aqui, né? Vai ser desenhado, e além de ser desenhado, ele também apaga outros elementos. Eu vou explicar como que o funcionamento dele, mas basicamente é isso. Ele vai entrar em de uma determinada área e ali ele vai agir, né? Destruindo a plantação ou danificando a casa ou quebrando as cercas. Eu vou explicar melhor aí como que eles funcionam. Mas a iconografia da carta deles é um pouco diferente, que tem esse elemento aqui no lado. Esse elemento significa onde que ele vai nascer, né? Onde ele vai dar respawn. Então, aqui nesse caso, ele vai nascer no campo A, ele vai nascer nessa área aqui. E isso aqui, essa seta, é um elemento que é um elemento de interação no jogo, tá? Isso significa que quem vai desenhar esse Goblin aqui e vai aplicar o efeito dele é a pessoa que está à sua esquerda, né? No sentido horário. Então, o jogador à sua esquerda vai desenhar esse Goblin aqui no seu campo. Então, ele vai ver como que você fez ali, ele vai desenhar no lugar que ele quiser e vai aplicar o efeito dele, no caso, apagando a plantação ou quebrando a cerca da forma que ele quiser ali dentro dessa área, né? Dessa área A aqui. Eu vou explicar melhor o funcionamento dele na hora que eu chegar na explicação dos efeitos do Goblin ou como que ele funciona, mas basicamente é isso, tá? Esse é um jogo que pode ser jogado assim, de forma competitiva, né? No caso com interação, mas também pode ser jogado sem interação, tá? Tem uma mecânica que é a mesma mecânica do jogo solo, onde o Goblin ele pode ser controlado pelo jogo. Tá, ele tem uma IA que ele tem, né, determinados movimentos que ele vai fazer ali por padrão. Eu vou explicar melhor como funciona. Porque tem gente que não gosta dessa interação, tem gente que gosta. Eu, particularmente, gosto muito dessa interação porque acho que deixa o jogo mais divertido, né? As pessoas poderem ali... eu vou tentar te dar uma prejudicadinha ali, eu sei o que você está fazendo, vou tentar atrapalhar o seu jogo ali. Eu gosto muito disso. Mas tem gente que não gosta, então, pensando nesses dois casos e pensando também no jogo solo, que esse é um jogo muito bom de jogar solo, tem como você fazer as coisas acontecerem sem ter essa interação. Vamos para o funcionamento do jogo, tá? Como o jogo funciona de fato. O jogo acontece em rodadas, como eu falei, então são 16 rodadas, e nessas 16 rodadas vão ser reveladas 16 cartas de evento, tá? Tem uma ordem que cada rodada, no caso, ordem de turno, né? Em cada turno vai ter aí, então tem uma ordem de ações que você vai executar, né, nesse turno. No caso, são 3 ações normalmente, tá? Pode haver casos que você não execute a segunda ação, porque eu vou explicar, né, como que vai funcionar isso. Na primeira rodada, é um bom exemplo para dar, então a gente vai marcar aqui a primeira rodada, todos vão marcar, tá? Todos jogam de forma simultânea, você não precisa esperar outro jogador jogar para você jogar. E aí, no primeiro momento, o que acontece é que vai ser revelada uma carta de evento, tá? Nesse caso aqui, é uma carta de semente de milho, e ela te fala que você deve plantar 2 milhos assim. E como eu falei, você pode plantar assim também. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou desenhar aqui na área A, tá? Você vai escolher onde você quer desenhar. Eu, no caso, quis desenhar na área A, tá? Eu poderia desenhar um na área A, um na área B, né? Deitado, assim como eu falei. Mas nesse caso aqui, eu escolhi desenhar só na área A mesmo, tá? Essa é uma ação muito importante, porque isso vai definir a questão da pontuação, que já é a segunda ação que você vai fazer ali no turno, tá? Mas nesse caso aqui, eu só desenhei na área A. Por que eu falei isso? Porque ao longo do jogo, quando você vai desenhando aqui a plantação, você não pode pontuar, né? Escolher pontuar na área que você acabou de desenhar. E já entrando nessa questão da pontuação, que é a segunda ação, eu vou explicar como que ela funciona. Para pontuar, você vai escolher uma área, né, ali na rodada, e você vai falar, não, eu vou pontuar aqui. No caso, você vai coletar os pontos do que você acabou de plantar, tá? Você não precisa apagar o elemento, mas você
Fala, eu quero pontuar na área A. Aí você vai pontuar lá, tá? Nessa primeira rodada, a segunda ação ela não vai funcionar. Por quê? Porque tem essa regra de que você não pode pontuar na área que você acabou de desenhar. Então, como eu acabei de desenhar aqui, é como se fosse uma passagem de dias. E nesse caso aqui, eu consigo colher o que eu plantei no próximo dia, tá? Ou se tiver uma vaquinha, você consegue pontuar com ela também. Se ela chegou, ela ficou ali, no próximo dia ela vai te dar pontos também, tá? E aí, vamos supor aqui nessa situação que essa cartinha aqui já represente o evento do segundo dia. E nesse caso aqui, eu plantei aqui esse no primeiro dia, aí abriu uma carta igual, vamos supor. Eu vou desenhar ela aqui. Ó, agora eu desenhei dentro da área B e dentro da área C, tá? Neste caso, como eu falei, eu não posso pontuar nem na área B e nem na área C, porque a plantação que eu fiz está dentro das duas áreas. Então, nesse caso, eu não consigo pontuar em nenhuma das duas. Se tiver uma carta com desenhos maiores e você precisar desenhar em vários lugares, você também não vai conseguir, tá? Só que aqui eu desenhei no turno anterior, no primeiro. Então aqui eu já consigo colher. E aí você já vai lá e marca 2 pontinhos, tá? Lembrando que isso é algo simultâneo. Então, essas 3 ações que você vai executar, você tem que executar elas, mas você não precisa esperar os outros jogadores fazerem para você executar, né? Tá? Então você vai fazer na hora que você quiser, mas seguindo essa ordem aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu fiz 2 pontinhos nessa rodada, beleza, já encerrei minha segunda ação, tá? Pode ser que, eu vou apagar aqui, e suponhamos que eu abriu essa aqui como uma segunda carta, tá? E aí eu falei, não, eu quero fazer uma plantação de milho aqui grande, eu quero continuar plantando na área A. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu não vou pontuar nessa rodada. Mas na próxima rodada, quando chegar algum outro elemento e eu desenhar em outro lugar, suponhamos que eu desenhei aqui outra coisa que ia aparecer, eu vou conseguir ganhar 4 pontos aqui. Então eu vou estar aumentando minha pontuação da área A nas próximas rodadas, só que eu deixei de pontuar na segunda rodada porque eu desenhei aqui de novo, tá? Então tem essa dinâmica aí, né? É uma questão estratégica que você vai pensar se você quer diversificar, plantando em cada área e pontuando ali, ou se você quer já fazer uma área toda cheinha e sempre tirando bons pontos ali ao longo do jogo, tá bom? Então, o jogo funciona basicamente assim. A terceira ação, né, que você vai ter ali, igual eu já falei, a primeira ação você revela a carta e executa o efeito dela, desenhando aqui neste caso. A segunda ação você vai pontuar, caso você puder pontuar. E a terceira ação, você vai ter uma ação livre, tá? Essa ação livre é uma ação onde você vai explorar aqui o tabuleiro ou construir coisas, tá? No caso das ações livres, você vai ter 6 possibilidades de ações que você vai escolher uma delas, tá? A primeira delas as 2 primeiras, no caso, são as de exploração, tá? A exploração é você coletar madeira, que no caso aqui, ó, eu vou fazer um X aqui, numa árvore, e vou coletar 3 madeiras, tá? Essa é uma das possíveis ações que você pode fazer, tá? Uma segunda possível ação dentro dessa exploração é coletar o carvão. O carvão você não precisa riscar aqui a mina, tá? A mina você consegue entrar nela e pegar carvão e tudo mais. Então você fala, vou coletar carvão, é só basicamente você colocar marcar aqui que você coletou carvão como a sua ação, tá? Lembrando que é uma só, você vai escolher isso ou você vai escolher uma ou outra, tá? Eu tô fazendo aqui todas as possíveis porque só para mostrar mesmo, tá bom? Aí você vai entrar depois na possibilidade de construção, tá? As possibilidades de construção são 4. Então você vai ter a primeira aqui que você vai poder recuperar uma vida da casa, caso ela tivesse sido danificada, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou gastar 4 madeiras para recuperar uma vida, tá? Como minha ação. Só vocês podem ver aqui que eu cortei só uma madeira, então só tenho 3. Então, eu não conseguiria fazer isso aqui. Eu precisaria cortar outra madeira na próxima rodada como minha outra ação para poder recuperar uma vida da casa, tá bom? A segunda possibilidade de construção, né, é fazer um porrete, tá? Esse porrete eu vou gastar 2 madeiras. Então, eu vou apagar aqui
né? No caso aqui, eu apaguei. E vou fazer um porrete, tá bom? O porrete, você fez ele como a sua ação, ele vai ficar ali guardadinho, tá? Até o final do jogo, até você usar ele, obviamente. A terceira ação é fazer uma tocha. No caso da tocha, você vai gastar uma madeira só que você precisa de um carvão. Então, você vai lá e vai fazer a tocha. Só que tem um detalhe. A tocha, ela tem uma duração de 2 ações. Então, você vai marcar os 2 campos aqui. Tá vendo que eles são juntinhos, né? Então, você vai marcar os 2 aqui. Então, na hora que você usar a tocha, vou usar a tocha para me defender aqui e tal, para eliminar um goblin. Eu vou entrar melhor em detalhes com relação a essa questão de defesa, mas eu usei uma tocha para eliminar um goblin. Se você só apaga aqui, você ainda vai ter a tocha. Então, ela tem como se fosse 2 vidas ali na hora que você for usar ela, né? Ela é mais resistente que o porrete. O porrete você usou, acabou. Quebrou, né, no caso. Você usou ele, quebrou, aí você vai precisar fazer outro e etc e tal. Então, basicamente é isso, tá? Eu vou deixar marcado aqui só para depois eu explicar como funciona a questão dos goblins. Mas, suponhamos aqui que a gente ainda tem umas 3 madeiras, porque eu peguei aqui. E aí, a gente vai ter a última possibilidade, né, de construção, que vai ser o quê? Eu vou fazer uma cerca, tá? A mecânica da cerca é um pouco diferente, tá? A cerca, você não precisa... aqui, ó. Vou usar uma madeira para fazer uma cerca, tá? Tá bem escrito aqui. Eu não preciso fazer uma madeira por ação, tá? Construir cerca é algo que é mais dinâmico. Só que você tem que pensar que tem essa divisão de campos. Construir cerca é algo dinâmico, mas só pode ser feito dentro de uma área à sua escolha, tá? Suponhamos que eu tivesse 6 madeiras aqui. Eu quero construir um cercado em volta da minha casa para proteger minha casa. Então, o que eu vou fazer? Com a minha terceira ação, eu posso usar todas as madeiras dentro dessa área, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para construir um cercado, tá bom? Dentro da área D. Então, eu vou apagar todas as madeiras que eu tenho e com uma ação só, eu consigo construir o cercado inteiro aqui. Eu não posso continuar o cercado para cá. Por quê? Porque eu já estou indo para a área C. Aí eu precisaria de outra ação para fazer isso na próxima rodada. Mas nesse caso aqui, eu consegui cercar a casa com uma ação só, usando todas as minhas madeiras, tá bom? A mecânica da cerca é essa. Ela só se diferencia um pouco porque ela é algo que você pode fazer com mais dinamismo, né? Tipo assim, eu tenho madeira suficiente para fazer um cercado em volta da área D inteira, que é um pouco improvável, mas pode acontecer. E você pode cercar tudo, tá bom? Então, é só lembrar disso aí, tá? E a última ação possível, né? Eu falei que eram 6 ações, na verdade são 7, porque essas aqui elas estão meio que junto aqui na regra, tá? Construir uma tocha ou um porrete. Mas a última ação possível é se defender, de fato. Quando aparecer um goblin, ele vai estar ali no campo. Suponhamos que tem um goblin aqui, tá? Ele está ali destruindo seu campo C aqui. Quando ele aparecer, se você tiver com essa terceira ação livre e você tiver aqui os elementos para poder usar, você pode espantar ele, né? Espantar eu digo, você vai se livrar dele ali, né? Então você vai apagar ele daqui do seu campo. Para fazer isso, ou você usa uma tocha, né? Um dos espaços de tocha, que você vai ter 2, ou você usa o porrete. Então você vai escolher, vou usar a tocha aqui, ó. Eu apago metade da tocha e apago ele aqui, tá bom? Então é bem simples, tá? A mecânica de se defender. Ele apareceu, você tendo uma ação, você vai lá e apaga ele, tá bom? Agora eu vou explicar como funciona a vaca, né? A vaca, ela vai chegar, e aí quando você chegar, suponhamos que a gente esteja na rodada 3 aqui. Não esquece de fazer todo o esqueminha, né? Primeiro, você vai desenhar o que apareceu aqui. Vou pontuar, né? Vou pontuar em A. Eu desenhei D, posso pontuar em A, beleza? E aí tem essa regra da questão da vaca, né? Do animal. Que ele chegou, foi desenhado. Lindo, ele tá aqui no meu rancho. Só que ele vai embora, né? Ele vai fugir. Ele vai ser apagado caso eu não faça um cercado. Então, usei minha primeira ação para desenhar, que foi o evento.
Minha segunda ação para coletar os pontos aqui da área A. E minha terceira ação, como eu tenho aqui umas madeirinhas, né, que eu peguei das outras rodadas, eu vou usar para fazer o quê? Desenhar um cercado, tá? E aqui é um outro detalhe adicional bem importante, que caso você esteja no sufoco aí com pouca madeira, você pode se apoiar na casa, tá? Então aqui nesse caso eu não precisaria fechar aqui. Eu poderia, claro, mas eu não precisaria fechar aqui, porque eu estou colado na casa. A casa também serve como uma parede, vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, ó, já aproveitando para dar essas duas explicações, eu posso fechar assim, a vaca está fechadinha. Eu só vou lá e apago aqui as 3 madeiras. No caso, 3 madeiras, né? Apaguei tudo. Apago as 3 madeiras que eu usei, tá? Ah, suponhamos que eu tenha desenhado aqui... Jesus, ficou parecendo um camelo isso aqui. Eu vou apagar, eu vou desenhar o cercado, né, caso eu tenha as 4 madeiras, em volta de tudo, que aí não tem como. E nas beiras do mapa você tem que desenhar em volta de tudo também. Só na casa, nem em árvore você consegue fazer isso, tá? Só na casa você consegue usar só 3. Só que essa é uma regra muito importante, porque caso você não faça isso, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar deixando ele fugir, então você não vai ter ele mais ali na próxima rodada, tá? O esquema de pontuação, ele funciona assim. Os elementos que você vai ter, ó, tanto a cenoura quanto o milho, eles... Vai dar mais pra cá. A cenoura e o milho, eles te dão um ponto caso eles estejam no campo, tá? É um ponto que eu digo na hora que você for pontuar ali. Caso eu tenha uma cenoura assim, ó. Tendo uma cenoura assim, eu vou ganhar um ponto por tudo que eu tenho aqui, tá? Então, nesse caso aqui, caso eu estivesse naquela rodada, fosse para a 4ª rodada agora, aí eu executei o efeito e tal, executei o efeito da carta de evento, e aí eu vou escolher pontuar na área A, caso eu não tenha plantado ali, eu vou marcar quantos pontos? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pontuar 1, 2, 3, 4. Tá? Por quê? Porque eles valem 1 ponto, tá? Porém, a vaca, ela vale 3 pontos. Então, caso eu escolha pontuar na área D, eu coloquei a vaca aqui na outra rodada, eu posso escolher. Então, eu já marco 3 pontos. Caso tenha milho aqui e uma cenourinha aqui no cantinho, eu vou fazer 1, 2, 3, 6 pontos. Se eu escolher pontuar na área D, tá? O valor da vaca é maior de pontuação por rodada. Então, ela é um elemento assim que você precisa fazer um cercado para ter ela, só que ela vai te dar mais pontos. Então você consegue aumentar seus pontos que você vai ter ali, tá bom? E pode ser que venha mais uma vaca. Então nesse deck aqui tem 2 vacas. Então ela é um elemento que você vai ter mais quantidade de pontos ali por rodada. Na hora que você for fazendo essa maquininha de pontos aí e escolhendo onde pontuar, certo? Vamos para a explicação dos goblins. Pois é. É complicado de entender inicialmente, mas, como eu falei, é um jogo muito simples. Então, pegou um primeiro momento de regra, você consegue ir jogando ali tranquilo, tá? Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma jogatina solo, tá? Então, não vai ter essa dinâmica de passar para o próximo jogador. Mas é até bom que eu já explico como funciona essa questão da inteligência artificial, né? A ordem de prioridade que ele vai ter ali para poder executar seus efeitos, tá bom? Nesse caso aqui, ó, é um Goblin, ele apareceu na área A, tá? Então, no caso, ele vai ser desenhado aqui. Ah, não tem espaço para desenhar ele porque tá cheia a área A, eu desenho em cima da letra aqui, tá? Mas nesse caso aqui ele entra aqui. Enquanto ele estiver aqui, ele só vai ficar ali. Ele vai destruir tudo que tiver aqui dentro da área, mas ele não fica se movimentando não, tá? Essa questão de movimentação é só depois que eu vou explicar melhor como que funciona isso. Mas basicamente ele entrou aqui, ele fica aqui. Eu não vou poder desenhar aqui se eu não tiver eliminado ele no final dessa rodada, obviamente, tá? Mas aí ele entrou, ele já vai executar o efeito dele também, tá? Assim como a plantação aparece, ela é desenhada. No caso do Goblin, ele aparece, é desenhado e faz aplica o efeito dele, que é destruir o que tiver aqui. Tá? Neste caso, jogando solo, ele tem uma ordem de prioridade. Tá? A ordem de prioridade é, primeiro,
ele vai abrir uma cerca, caso tenha uma cerca fechada, tá? Se só tiver desenhado uma cerquinha aqui, ele não vai destruir a cerca, porque ele não é burro. Né? Ele é meio burro, mas não é tão burro assim. Então, tendo um espaço de cerca fechado e as coisas que ele quer destruir estejam ali dentro, ele vai destruir ali. Se tiver um espaço de cerca fechado aqui, ó, suponhamos, e tem coisas para fora, ele vai destruir o que está fora, entendeu? Então ele não vai destruir nada que esteja dentro. Dentro. Não vai priorizar a cerca se tem elementos que ele consegue destruir, tá? Então tem essa dinâmica aí. Não tem como você ficar colocando um pauzinho de cerca em cada, ou um quadradinho de cerca em cada área para puxar o Goblin para lá, porque ele não é tão burro assim, tá? Então, no caso aqui, ele entra, e aí a prioridade dele, como eu falei, primeira é a cerca, só que não tem cerca, a cerca não está totalmente fechada, ele vai para o segundo momento, que ele pode destruir 2 milhos. Então, o milho ele é mais frágil que a cenoura, tá? Então, quando o Goblin entra, ele vai apagar aqui, ó, 2 milhos da sua área A. Então, ele entrou, foi desenhado e executa o efeito dele, que é destruir o que tiver ali na área, né? Jogando o solo, no caso, eu vou apagar 2 milhos, tá? Jogando com outros jogadores e com essa interação, o jogador ele pode decidir dentro da área que o Goblin entrou o que ele quer destruir, tá? Eu vou explicar lá mais pra frente como funciona a questão da pontuação final. Então, dependendo do que você escolher ali para destruir, você pode afetar um bônus final que o jogador vai ter, tá bom? Então, tem essa dinâmica também. Neste caso aqui, o Goblin ele pode destruir 2 milhos, né? E a cenoura ele destrói uma só. Então, no caso aqui, na próxima rodada, se eu não tivesse eliminado ele, ele ia destruir uma cenoura só. Até ele limpar essa área toda aqui, né? E destruir tudo que está aqui dentro, tá? E aí, isso é seguindo a ordem de prioridade. E aí, como eu falei, com a interação, o jogador adversário que fizer executar a ação do Goblin aqui, ele vai escolher o que ele quer destruir. Caso, né, normalmente ele vai primeiro, que é 2 milhos, né, dá um efeito um pouco mais doloroso, assim, de cara, sem pensar muito. Mas se você vê mais ou menos ali como é que tá o esquema de jogo, a montagem dos desenhos da pessoa, você pode ver o que é melhor, tá? E aí, como eu falei, ele apareceu, executou o efeito dele, tá? Que é apagar o meu milho. Aí, nesse caso aqui, eu poderia fazer o quê? Eu falei assim, não, beleza, ele apareceu. Aí eu vou para a segunda ação, que ele estando aqui, independente dele estar aqui ou não, você pode pontuar, que a segunda ação é pontuar, tá? Então eu vou pontuar na área D. Ele tá lá, mas eu vou pontuar na área D, porque ele não entrou aqui, ainda tem minhas coisas aqui, eu vou garantir esses pontos. Então aqui eu vou fazer 6 pontos, né? Como eu tinha falado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pontuei 6 aqui, beleza. Aí eu vou para minha terceira ação, que aí eu vou ver o que eu posso fazer, tá? Aí, nesse caso, eu ainda tenho uma tocha e uma madeira, um porrete. Eu vou usar para me defender, então eu vou lá e vou apagar o Goblin. Fim da história, tá? Apaguei o Goblin, eliminei ele. Ele entrou, me deu esse prejuízo aqui, mas eu já eliminei ele. Então, encerrei essa história. Tá no começo do jogo, ou não fez aqui as coisas para se defender, aí, infelizmente, o que vai acontecer é que ele vai continuar aqui, né? E aí eu vou explicar como que funciona na próxima rodada. Mas, suponhamos que eu não tinha como me defender. Não tinha como me defender. Mas eu tenho 2 madeiras. Eu vou usar minhas 2 madeiras para fazer o quê? Vou fazer um porrete. Gastei minha ação. Não tem como eu usar o porrete nele, porque eu gastei minha ação. Vai para a próxima rodada. Aí a gente está na rodada 5. Aí eu vou puxar a próxima carta aqui de evento. Puxei a próxima carta de evento. Só que antes, né? Isso assim... Se ninguém mais tiver Goblin, todo mundo já vai para a carta de evento. Só que, nesse caso, o Goblin ainda ficou aqui no meu campo. Então, nesse caso, para você que não eliminou o Goblin, ele vai executar o efeito dele de novo. E aí, caso você esteja jogando com interação, você vai entregar sua ficha pro jogador, né, pro outro jogador, nesse caso aqui o da esquerda, para ele executar o efeito do Goblin. Tá? Então, no caso aqui, ele vai executar o efeito do Goblin, né, de novo, vai pegar sua ficha de novo. Tá? Eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso, mas quando tem essa interação, você vai entregar sua ficha ou para o jogador esquerda, no sentido horário, ou para a direita, no sentido anti-horário. Vai ter a setinha indicativa aqui.
Então você volta sua ficha pro jogador, caso o Goblin esteja lá, e ele vai executar o efeito do Goblin de novo. Então nesse caso aqui, eu posso tirar essa cenoura ou essa aqui, tá? Ah, tô jogando sozinho, como eu falei, você mesmo executa. Então ele vai apagar mais uma cenoura aqui do seu campo, porque é o que ele pode fazer, tá? Só que aí eu vou lá, vou pontuar de novo, fazer meus 6 pontinhos aqui, né? Porque eu posso pontuar em D. Só que aí eu vou eliminar ele, que agora eu tenho um porrete que eu fiz na outra rodada e eu posso apagar ele. Beleza? Suponhamos que não tenha mais nada aqui, ou quando o Goblin entrou em A, não tinha nada em A, tá? A ação que ele vai executar, caso não tenha nada no campo que ele entrou, é ir por próximo campo. Então, seguindo a ordem alfabética, ele vai pular para cá. Aí eu vou apagar ele aqui, e a ação dele vai ser andar para cá, tá? Ele, como eu falei, ele sempre entra e tem uma ação. Então, ele entra, é desenhado e executa a ação. Aí ele entrou. Aí, nesse caso, você não precisa desenhar em A. Se não tem nada em A, você já pula para B, tá? Ah, não tem nada em B? Aí, na próxima ação dele, você vai pular para C, tá? Então, tem essa dinâmica. Ele só vai ter uma ação também, então ele vai pular para cá. Aí, ufa, não tinha nada aqui, só tinha aqui no D. Então, nesse caso, ele vai estar aqui perambulando aqui, mas ele não vai te dar dano nenhum, vamos dizer assim, né? Porque ele acabou de entrar. Aí, suponhamos que o que aconteceu? Nesse caso aqui, ele estava em A, aí ele já foi para B, né? Aí eu não eliminei ele. Só que aí, o que aconteceu foi que ele já veio para B. Agora eu me perdi, peraí. Bom, a gente vai ter aqui também a questão da entrada do Goblin na área D, tá? Eu vou explicar isso para vocês porque como que funciona isso aqui. Na área D é a área onde está a casa do rancheiro. Então, na hora que o Goblin entrar aqui, ele vai ser desenhado aqui. Aí, se ele estiver trabalhando, né, com ordem de prioridade, né, jogando solo, sem interação, o que ele vai fazer é destruir primeiro a plantação e depois ele vai atacar a casa, tá? Só que com interação, o jogador que for, no caso o jogador à sua direita, for executar o efeito dele, ele pode optar por tirar seus pontos aqui ou atacar direto a casa. Ah, ele entrou, vai atacar direto a casa? Você vai marcar aqui. Então, você vai tomar um dano na casa, tá? Esse dano na casa, ele vai te dar menos 5 pontos no final do jogo. Então, é uma forma de você tirar bastante ponto ali do jogador, né, ao longo do jogo. E é uma coisa que vai, né, tendo um crescimento. Então, se na próxima rodada eu não tiver eliminado esse Goblin ainda, ele estiver aqui, eu consigo dar mais um dano na casa. Então, aqui eu já vou tirar menos 10, tá? Então, é menos 5 mais menos 10. Então, é muito importante você cuidar bem da casa ao longo dessas 16 rodadas, porque você tomando dano, você vai perdendo muitos pontos. Você vai perdendo muitos pontos ali e vai chegar num ponto que você vai praticamente perder seus pontos todos, tá? Então, é sempre bom tomar bastante cuidado. Só que, como eu falei, você pode ir lá e recuperar esses danos que você tomou na casa, né? Usando a madeira para ir reconstruindo a casa ali com suas ações que você for tendo. Mas nunca se esqueça de recuperar esses danos, que senão você vai acabar tendo um prejuízo muito grande aqui ao longo da partida, porque querendo ou não são 50 pontos que você vai ter aqui, né, na casa. A casa vale 50 pontos, caso você tenha, no caso, né, se você perder danos nela, se você tomar danos nela, ela vai te dar um prejuízo de 50 pontos, que é quase a pontuação toda do jogo, tá? Então tem que sempre se atentar a isso. É uma boa estratégia para outros jogadores quando eles aparecer um Goblin na área D, né? E você tem que ficar bem atento ali na hora de se defender também. Essas são as ações do Goblin, tá? Como eu falei, inicialmente é um pouco complexo de entender, mas pegando ali como que funciona a dinâmica da carta ou da prioridade de ataques que você vai ter, que ele vai ter ali, você consegue
jogar super fácil ali com ele e interagir muito bem com ele, tá? Ele tá aí pra atrapalhar o jogo, né? Dessa complicada, às vezes atrapalhar a sua maquininha de pontos que você tá tentando fazer ali, né? Ele vai entrar, já entra destruindo, então não tem como você se defender previamente, você vai ter que ter alguma coisa para se defender no final da rodada, ou ter que se preparar para a próxima rodada se defender, e aí ele vai te dar mais dano e vai destruir mais coisas. Então é um momento meio chatinho ali, a questão do Goblin, né? Justamente para poder dar essa quebra de. E essa interação, né? Essa quebra de planejamento ali, e você ter que lidar com essa situação, tá? Tem uma carta, né? No caso, ele vai aparecer nas áreas A, B, C e D, tá? Na área D, ele vai aparecer, né? No caso de interação, ele vai ter duas cartas, então, porque eles estão bem interessados em destruir a casa também, né? Eles são espertos, então você vai ter um respawn adicional na área D. E tem essa carta aqui, que é uma carta que ele vai aparecer onde você tem mais plantações, tá? Veja bem, não são animais e nem onde você pontua mais, é onde tem mais plantações. Ele vai olhar meio de longe falando, na área C aqui tá com bastante coisa, eu já vou entrar ali para detonar ali. Então esse maisinho significa que ele vai entrar na área C, tá? Essa é uma escolha aqui, no caso de um jogo com interação, já tem essa definição. Então assim, não tem como o jogador escolher qual que ele quer, a não ser que tenha o mesmo número de plantações em duas áreas. Aí tem essa opção de escolha. Ou você escolhe, ou o jogador escolhe quando tem interação. Sem interação, você mesmo escolhe qual que você quer ali, que for te prejudicar menos. Mas aí você, nesse caso aqui, né, tá bem claro que seria na área C, que eu vou até apagar esse aqui, que esse aqui já tava, né? Aí suponhamos que ele apareceu esse aqui, ele vai ter que ser desenhado aqui, ó. Tá? Então, o que aconteceu? Ele chegou na área que você tem mais plantações. Então, já vai entrar aqui, já vai detonar 2 milhos aqui. Tá? Então, só essa cartinha aí adicional que vai ter de Goblin. E, por fim, eu fiz um desenho mais ou menos aqui. Mas eu vou fazer uma partida de demonstração também vou subir em um outro vídeo, porque esse vídeo já vai ficar bem longo. Eu vou fazer uma partida de demonstração para mostrar como que o jogo funciona de fato. Eu me enrolo bastante na explicação, mas eu tentei ser o mais objetivo possível, explicando o jogo. E chegando na 16ª rodada, tá? Depois de você ter passado por toda essa luta aí, desenhado tudo que deu, tá? Não necessariamente vai ficar assim seu mapa. Então, pode ser que ele fique todo cheinho, pode ser que, dependendo das coisas que aconteçam, ele fique mais vazio, num canto, no outro. Mas, enfim. Chegando no final, você vai ter lá pontuado bastante, tá? Tá aqui porque ao longo da explicação eu só tinha feito esses pontos aqui. Mas vamos chegar na questão da pontuação final, tá? Chegou na 16ª rodada, você vai abrir uma última carta, né? E vai desenhar o que... né, fazer todo o processo de uma rodada normal, tá? Você vai fazer... E aí sua última ação, no caso a terceira ação, né? Que se você tem uma ação livre, você pode usar... né, tipo assim, se não tiver o que se fazer mais, porque tá tudo certo no seu tabuleiro, igual nesse caso aqui, tá tudo certo. Não tem Goblin, eu não tenho dano na casa, eu não preciso craftar mais, porque já é a última rodada, eu não preciso nem usar essa terceira ação. Mas caso você tenha que fazer alguma coisa, você tem esse último momento para poder resolver alguma coisa. A casa tá com dano, eu consigo usar minha última ação para, ufa, não vou tomar esse menos 5 aqui, ou tirar um menos 10, que, dependendo de como for, né? Tem um Goblin, consigo matar esse Goblin e para eu não ter um ponto negativo, que aí eu vou explicar também que o Goblin, se ele ainda continuar aqui, tem um probleminha aí, né, que você vai ter, tá? Então, nesse caso aqui, encerramos no jogo, né, todos fizeram tudo que tinha para fazer lá, chegou a última rodada, e a gente vai para os bônus de final de jogo, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter 3 tipos de bônus que vão ser aplicados, né? E um decremento caso, como eu falei, você tinha tomado na casa ou ainda tenha Goblin aí no seu campo, tá? O bônus, ele é aplicado como? Vamos primeiro para o milho, tá? Eu vou até desenhar mais um aqui só para ficar bem claro, tá? Fui lá, fiz a minha pontuação final, aí no caso aqui, ó, eu vou até fazer igual, ó. Suponhamos que executei essa carta aqui, né? Essa tenha sido a última carta. Aí eu desenhei aqui, certo? Então não posso pontuar em A, mas eu posso pontuar em C, que tá me dando mais pontos nesse momento. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pontuei 7 pontos aqui, beleza. Aí eu executei o efeito, pontuei. Minha última ação, vou fazer nada, não tem nada para fazer, tá? Aí eu vou começar, vou ouvir, né? Todo mundo encerrou o jogo, todo mundo vai começar a aplicar o bônus final de jogo. Todo mundo ganha o bônus, tá? Acabou o jogo, todo mundo ganha o bônus. Jogando solo, eu também considero bônus, tá? É só pra você conseguir marcar mais uns pontinhos ali. Esse bônus normalmente é para dar aquela desempatada, né? Você, né, como eu falei, o planejamento que você faz aqui na montagem das suas plantações, da sua vaquinha e tudo mais, é bem estratégico, né? Você vai ver isso ao longo de mais partidas, porque é um bônus que ele é bem característico, tá? O primeiro deles é o do milho, tá? No caso do bônus do milho, ele funciona como? A sua maior plantação de milho conectada vai te dar mais um ponto por cada milho, tá? O que significa isso? Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas plantações de milho, né? Vamos dizer assim, conectadas, que estão uma distante da outra. Eu tenho essa aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu tenho essa com 2, tá? A minha maior plantação de milho, que é essa que eu fui conectando ali ao longo do jogo, né? No caso aqui, ó, vou marcar aqui com essa caneta, ó. Ela vai me dar 6 pontos adicionais. Então, eu já vou vir aqui e vou marcar 6 pontos. Que beleza, ó. Ganhei mais 6 pontos aqui. 3, 4, 5, 6. 6 pontos adicionais. Show, tá? Esse aqui não vai me dar nada, porque ele tá pequenininho, né? O maior vai te dar. Tá, se o maior fosse 3 milhos, você ganhava 3 pontos adicionais, tá? Independente da quantidade, você vai ganhar o ponto adicional pelo maior. Ah, só tenho 2 milhos. É o seu maior. Você não tem esse grandão aqui, só tenho 2, é o seu maior. Ele vai te dar, tá? E aí, nesse caso aqui, o bônus final, ele não precisa ser dentro de uma área específica, tá? O bônus final, ele é aplicado por todo o campo, né? Dependendo da montagem que você fez ali, o desenho que você fez. Vamos para o segundo, tá? O segundo bônus é com relação a cenouras. Cenouras duplas de cenoura na horizontal vão te dar mais 3 pontos por dupla, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho essa aqui e eu tenho essa aqui, tá? Essa aqui não vai contar porque ela tá sozinha. E se tivesse 3 cenouras uma do lado da outra, eu só contaria 2 também, tá? Então são duplas. Então a dupla de cenoura vai te dar mais 3 pontos. Nesse caso aqui eu ganhei também mais 6 pontos. Então aqui 3, 6, tá? Então essa é uma questão estratégica do jogo também, você fazer essas duplas de cenoura, tá? Você pode ver que, né, na hora de fazer o desenho da cenoura, ela vai ter sempre um desafio ali para você fazer esse desenho e normalmente vai ser mais complicado de você encaixar uma do lado da outra, tá? Pode acontecer, claro, porque tem uma carta que é uma cenoura só, tem uma que são 3 cenouras, mas você vai ver ali que vai ficar um pouco complicado de encaixar as coisas dependendo das rodadas que você for fazendo, tá? E uma coisa que eu não falei, só complementando aqui, aproveitando, caso apareça uma carta e você não consiga encaixar o desenho dela, como se fosse um funcionamento de Tetris mesmo, você não pode colocar ela, tá? Você não pode desenhar menos do que está escrito aqui e nem de uma forma que não seja assim. Você pode virar, né? Mas tem que estar desenhado desta forma, tá? E com a mesma quantidade de elementos que está aqui. Igual nesse caso aqui do milho. Eu preciso desenhar ele desse jeito. Ou assim, ou para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, igual está aqui. Mas ele precisa ser desenhado. Eu conseguiria desenhar aqui, tá? Mas dependendo do como se tivesse o campo ali, talvez você não consiga desenhar. Então, também tem que pensar bem aí no encaixe que você vai fazer das coisas. É um grande jogo de Tetris também, né? Se você for parar para pensar, tá bom? Então, né, voltando, eu fiz aqui mais 6 pontos adicionais pela cenoura, né? Por duplas de cenoura, no caso 3 por cada. E aí eu vou para o bônus da vaquinha, tá? Cada vaquinha que ainda tiver no seu campo no final do jogo, ela vai te dar mais 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos que você vai ganhar pela vaquinha que tá ali, beleza? E aí, tem esse decremento. Ai, meu Deus, não consegui lidar com o último Goblin. Não tem problema, ele pode continuar aí, tá? Só que aí você vai ter menos 10 pontos. Então, ai meu Deus, ficou 2 Goblin, menos 20 pontos. Então é sempre bom você pensar nisso, tá? Realmente, no final das contas, não deu pra eu matar o Goblin, porque eu fiquei sem recurso, preferi recuperar a casa no final e tal, pá. Você vai tomar menos 10, não tem o que fazer, tá bom? Então, a pontuação final ela é baseada nisso.
Quem tiver mais pontos jogando de mais pessoas vai ganhar o jogo. Em caso de empate, eu não desenvolvi ainda um critério de desempate, mas em caso de empate, os dois apertam a mão e seja feliz, tá bom? Joga de novo um contra o outro e faz esse campeonatinho aí e vê quem vai ganhar, tá? Com menos rodadas. Ainda estou definindo essa questão de critério de desempate. Mas como eu falei, é um jogo super rapidinho, super divertido, super dinâmico, super imprevisível ali, né? Ele vai, como as cartas são baralhadas e são 24 cartas e 16 possibilidades de carta que vão vir, quando você vai jogando, você vai ter várias possibilidades de interação. E você sempre vai saber que 6 cartas não vão aparecer, entendeu? Então, pode ser que tenha uma rodada que apareça um jogo, né, uma jogatina, uma joga, que apareça somente 2 goblins. E aí você vai fazer máquina de ponto. Ou pode ser que tenha uma que apareçam todos os goblins. Aí você vai ter que lidar com aquilo ali. E vai ser um problema e você não vai pontuar tanto, sabe? E às vezes você investe em B e aparece Goblin B e destrói lá. E aí o outro jogador investiu em C e já tá pontuando lá. E ele vai subir. Então existe essa variabilidade de jogo aí, de partidas, porque tem essa imprevisibilidade, né? Você não sabe como que vai ser, como que vai vir, não existe uma ordem de cartas para vir. Então, o jogo ele é bem legal, ele tem essa proposta, ele tem uma proposta de ser simples, você vê que são praticamente três elementos, 4 com o Goblin que você vai ter que ficar desenhando, riscando árvore e tudo mais. E aí mais um detalhe, né? Caso você apague todas as árvores, você vai ficar sem madeira, porque você só tem essas árvores aqui, tá? Não existe uma forma de recuperar ela, tá? Não existe uma carta de evento ainda que recupere ela, tá? Então, é basicamente assim que o jogo funciona, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar ele para download em breve. Eu vou finalizar o manual agora, o jogo já está pronto, né? Eu só preciso diagramar ele para questão de impressão mesmo, porque eu faço tudo num programa só, os desenhos eu fiz num programa só, então eu vou só diagramar para impressão, mas eu vou disponibilizar ele para teste, essa versão beta, como eu falei, a arte também está na versão beta, está bem do jeito que eu queria mesmo, só preciso alinhar algumas coisas, mas é isso aí. Obrigado e comenta aí o que vocês acharam do jogo. Falou!